Oi, gente! Boa tarde! Tudo bem, galera? Abrindo essa live pra gente tirar dúvidas sobre ansiedade. Tudo bem? Como vocês estão? Vamos tirar dúvidas. Hoje quero conversar com vocês. Bater papo sobre ansiedade, a safada da ansiedade. Como vocês estão? Vamos conversar sobre ansiedade. Me contem aí como é que vocês estão com a safada da ansiedade. Final do ano, dezembro chegando. Quero saber aí como é que estão. Muito ansiosos, coração acelerado, palpitação, pensamento negativo. Oi, Felipe! Tudo bem? Saudações chilenas! Tudo bem? Juliana, boa tarde. Contem aí o babado. Abri essa live sem avisar direito, né, galera? Mas é pra gente conversar um pouquinho sobre ansiedade. Vocês sempre me mandam perguntas naquela caixinha e hoje eu resolvi abrir aqui pra gente trocar. Na verdade, nós vamos começar durante essa semana várias pequenas lives eu vou abrir para justamente estar tirando dúvidas e ajudando vocês em relação à ansiedade, à agorafobia. Não sei se vocês estão em tratamento, quem não está em tratamento, me contem aqui a situação de vocês, como é que tá aí para esse final de ano, compartilhem aqui. Ó, a Suzinha, sim, estou para viajar com a família e morrendo de medo. Medo do quê, Suzy? Quando tu pensa nessa viagem, o que é que tu pensa sobre ela que te causa medo? Tem que tentar entender o que o teu pensamento tá criando que te faz chegar nesse lugar de medo. Felipe, tá ficando doido? Eita, então vamos cuidar dessa mente. Essa mente precisa de ajuda para não endoidecer. Mas sempre que a gente tá preso num pensamento muito repetitivo, muito negativo, muito pessimista, fica imaginando que tudo vai dar errado, a gente vai alimentando esse ciclo de medo, tá? E aí vai ficando aprisionado nesse lugar, vai ficando com um pensamento tóxico. A gente precisa cortar, né? Quebrar esse ciclo de pensamento repetitivo. Deixa eu ver quem mais escreveu aqui. Franciele, eu tomo medicação há mais de 10 anos. Poxa, Fran. Deixa eu dizer, por que tu toma só medicação? O que tu tá fazendo pra tratar a tua mente, pra não ficar presa no antidepressivo, no ansiolítico? Porque o remédio, ele é importante, tá? Eu não sou hashtag contra a medicação. Mas a gente precisa ter cautela com a medicação. A ideia da medicação no processo de ansiedade não é para usar para o resto da vida, é para tratamento. Então, enquanto a gente está tratando o pensamento, a gente pode sim tomar medicação, nos casos que precisa, para ajudar ali no controle dos sintomas físicos do corpo. Mas o que de fato trata a ansiedade é o seu pensamento. São as suas ideias, são as suas emoções. E aí isso a gente só trata no psicólogo, tá? Então, qual é o tratamento que você tá fazendo junto com a medicação para não ficar dependente da medicação pro resto da vida, tá? Porque se a gente só toma um remédio e não faz um acompanhamento psicológico, emocional, quando tu tirar a medicação, o teu corpo vai gritar. Ele vai dizer, opa! Então ele vai gritar, 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 e aí tu vai ficar aprisionada nesse ciclo precisando do remédio. Aí tu vai dizer, meu Deus, eu não consigo me curar, porque quando eu paro com o remédio, a ansiedade volta. Claro, você não tratou a sua ansiedade, você só maquiou ela com a medicação. Deixa eu ver aqui. Daniele, tenho muita tensão na região do rosto, mais precisamente na região da bochecha. É por conta da ansiedade? Provavelmente, tá, Daniele?
Quando nós estamos ansiosos, a gente não percebe o tanto que a gente tensiona toda a nossa musculatura. E a região aqui, mucomaxilar, aqui, ó, bucomaxilar, é uma das que a gente mais comprime. Tem pessoas que têm aquele bruxismo, que é aquele ranger dos dentes. Tem pessoa que morde a bochecha, assim, morde. Então, essa tensão pode estar aqui. Um dos bons exercícios para quem tem bruxismo ou essa tensão na bochecha é assim, ó. Enche a boca de ar. E segura uns 30 segundos e solta. Isso vai ajudar nessa tensão. Outra boa coisa. Coloca uma caneta aqui e relaxa essa musculatura da face. Deixa soltinha. Para ajudar, tu tem que fazer esses exercícios para mostrar pro teu cérebro que tem o relaxamento. Ele tá focado na tensão. E aí, como tu talvez esteja mais nervosa, tá o tempo todo tensionando. Precisa mostrar pro cérebro que além da tensão, existe o relaxamento. Então, faz esse exercício que vai ajudar. Suzinha, boa tarde, Bruna. Por que mesmo diante de tanto conhecimento sobre ansiedade, ainda tenho medo dos sintomas? De passar mal na rua, já investi um bom dinheiro em terapias, cursos, autoconhecimento e ainda continua com medo. Ô, Suzy, porque às vezes a gente tem muito conhecimento, mas a gente pouco entra em contato com as nossas questões. Então, por mais que tu conheça muito da ansiedade, quais são ali as entraves psíquicas, emocionais suas, que talvez você esteja ali subliminando, ainda esteja maquiada. Talvez você ainda não tenha encontrado a raiz do verdadeiro medo que você sente. E aí, por mais que eu tenha informação, que eu estude, eu preciso de alguém que me ajude a chegar nesse lugar de muita dor e de muito medo. Né? Às vezes ele tá ali escondidinho, tá maquiado. Às vezes é alguma coisa que aconteceu lá na nossa infância, algum abuso, algum trauma. Mas eu tenho alguma crença de medo que eu acredito que faz com que eu paralise na hora que eu tenho que sair, que eu tenho que sair. Vou achar que eu vou passar mal na rua. Então, aqui tu já me fala que existe ainda uma crença. Toda vez que eu sair, eu vou passar mal. Então, a gente precisa enfraquecer essa crença. E aí tem que se aprofundar nisso. Às vezes você ainda não encontrou a pessoa certa para te ajudar a chegar nesse lugar, tá bom? Rogério. Tô numa fase complicada, Franciele, com muitos sintomas físicos. Amanhã inicio terapia. Yes! Vai te ajudar bastante, tá? Os sintomas físicos, Fran, é só uma informação que o teu cérebro tá te dando de que tu tá assustada com o que tá passando aqui na tua cabeça. Porque tudo que tu pensa, o teu cérebro acredita como se fosse uma verdade. Então, quando tu tá tendo um pensamento que não é muito legal, será que vai acontecer tal coisa? Será que eu tô passando mal? Será que eu tô doente? Será que eu tenho alguma coisa grave? Toda vez que a gente fica presa nesse pensamento, o cérebro ele já vai se armando, porque o intuito dele sempre é nos defender, é sempre nos proteger. Então ele já vai se armando, ele vai liberando cortisol, adrenalina, ele vai liberando hormônios para te deixar preparada para tomar uma ação, uma atitude, como se tu estivesse em perigo. E aí, quando ele começa a liberar esses hormônios, naturalmente o meu corpo vai reagir. Vai vir palpitação, vai vir tremedeira, vai vir pontada no peito, vai vir coceira, vai vir alergia na pele, vai vir um monte de coisa. Porque o meu corpo vai reagir à informação que o meu cérebro tá passando. E a informação que o meu cérebro tá passando tá de acordo com aquilo que eu tenho imaginado. Então, o que é que você tem pensado tantas vezes que tá trazendo muitos sintomas pro teu corpo? A terapia vai te ajudar muito a descobrir isso, tá? Suzinha, ainda tenho medo de passar mal e medo dos sintomas. Ó, Suzinha, precisa de ajuda aí pra encontrar o que é que te faz acreditar que toda vez tu vai passar mal. Que regra é essa que toda vez que eu for sair de casa eu vou passar mal? Isso tá muito baseado com a insegurança que a gente tem sobre nós mesmas. Como se nós fôssemos pessoas frágeis, fracas,
que toda vez vai passar mal, toda vez tá fragilizada, tá? Érica, estou entrando no desmame e uma hora ou outra vem um medinho e a pergunta, e se voltar tudo? Érica, é super normal, tá? E aí, tu pode pensar assim, ó, e se voltar tudo, eu começo de novo. Não existe uma regra, não precisa agora eu desmamei e nunca mais eu vou precisar. Gente, não é uma regra, nós somos livres. E se der errado, ok, nós vamos pensar numa outra estratégia. Quando tu tira o peso de que aquilo tem que funcionar, de que aquilo tem que dar certo, ai, que alívio! E se não der certo, tudo bem, nós vamos pensar em outra estratégia. Então, ter esse medinho é normal. Só não é normal a gente se paralisando e se apegando nele e começando a mudar o nosso comportamento, começar a tomar o remédio de novo por medo da possibilidade de dar errado. Então, libera a tua mente, né, para isso. Tudo bem? Se não funcionar, nós vamos pensar numa nova estratégia. E não tem problema. Existem várias estratégias. Então, faz o desmame da melhor maneira possível. Vai desmamando bem devagarinho. Não tenha pressa por esse processo. Tu já chegou até aqui, né? Então, vai dividindo ali teus remedinhos, vai cortando, vai tirando ele bem devagarinho, porque quanto melhor for esse desmame, quanto mais lento, gradual for esse desmame, menos tu sofre, mais segura tu fica e menos sintomas tu vai sentindo no teu corpo. Eu falo porque comigo foi assim, tá, Érica? Eu fui desmamando devagar, e como foi legal, como foi bom. Tá? Eu não senti abstinência, não senti sintoma, não fiquei assustada, fui me observando nesse processo e deu tudo certo. Então, não se cobra tanto, tá? Vivi, meu marido fica muito tempo no celular por conta da ansiedade. Como posso ajudar? Ô, Vivi, ele encontrou no celular uma fuga. Ele tá ali porque se ele ocupar a cabeça dele com outra coisa que não seja com o pensamento que tá fixo na mente dele e que gera ansiedade, ele sente alívio. Então ele tá usando como uma fuga. Então talvez ele passe mais horas ali no celular porque ele tá evitando de pensar sobre aquilo que ele precisa pensar, sobre aquilo que ele precisa de fato resolver, né? Então o que eu te diria é: mostra pra ele que tu tá do lado dele, né? Diz, amor, vamos tentar resolver isso juntos, né? Você não tá sozinho, eu tô aqui com você. Vamos encarar essa juntos pra ele se sentindo seguro, pra ele encontrar segurança em você pra enfrentar o que ele precisa, né? E aí ele começar esse processo de desmame do celular. Acaba se tornando um vício porque é um bom lugar para eu não pensar no que de fato eu preciso pensar, tá? E a ansiedade, ela é um chama para tirar a gente do comodismo. Vamos encarar esse BO aqui. A gente tem que encarar. Porque às vezes é só um BO da nossa imaginação, tá? Fran, esse ano tive que lidar com muitas coisas. Perdi minha mãe. Sinto muito, 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 Fran. Tô com dificuldades de lidar com o luto, então amanhã inicio a terapia. Perfeito! Faça a terapia mesmo. Por quê? O meu pânico veio de um luto não tratado, tá? E aqui, gente, levem em consideração que luto não é só a morte de alguém que a gente ama. Luto, às vezes, é o final de um casamento. É um desemprego, quando tu saiu do emprego que tu trabalhou por muito tempo ou que tu gostava. O processo de luto é quando algo que é importante para nós é perdido, morre, ele acaba, desaparece. Então, Fran, faça isso. Que bom que tu tá buscando ajuda. Eu demorei muito tempo para buscar minha ajuda e aí a minha consequência foi muito ruim. Então você tá indo no momento certo, tá? A terapia é o lugar de tratar o seu luto mesmo. Deixa eu ver quem mais. Mara, tenho muita tontura. Ó, Mara, precisa fazer uma avaliação para saber se a tontura tá vindo do emocional ou se a tontura tá te gerando ansiedade.
tontura e ansiedade, elas se retroalimentam. Tu pode ter problema de tontura e isso te gera ansiedade, ou tu fica muito ansiosa e a ansiedade te gera tontura, tá? Então a gente precisa fazer uma avaliação. Se você ainda não fez uma avaliação com um otorrinolaringologista, para avaliar às vezes o cristal do teu ouvido, para ver se tem uma labirintite. Se ele te disser, tá tudo bem com o ouvido, vamos então cuidar. Feliz ano novo, feliz ano novo. Se o otorrino falar que tá tudo bem com o seu ouvido, então a gente precisa cuidar dessa emoção que tá te levando para esse lugar de tontura. Felipe, eu só penso o pior cenário possível. Isso é a característica, a principal característica do ansioso. Ele é negativo, ele se torna pessimista e ele acha que ele é o cara mais azarado da vida. Parece que tudo que ele vai fazer não dá certo, não vou pra frente, vai dar errado. E eu começo a imaginar que as pessoas estão contra mim, começa a catastrofizar. Então esse pior cenário que eu fico imaginando, ele vai se tornando uma verdade na minha cabeça. E daqui a pouquinho meu corpo tá reagindo àquele pensamento. Nem aconteceu aquilo que eu tô pensando, mas como eu já tô achando que vai dar errado, o meu cérebro ele já começa a batalhar para que eu consiga sair dessa situação. E aí a gente vai entrando num ciclo de luta permanente. Então a primeira coisa, Felipe, que tem que ser feito é começar a questionar teu pensamento. Por que eu sempre imagino o pior cenário? Por que para mim as coisas sempre têm que dão errada na minha cabeça? Por que pra mim sempre parece que vai dar tudo errado, eu vou passar mal, ou não vai funcionar, não vai dar certo? Quando a gente tá preso num pensamento catastrófico, a gente chama isso de armadilha de pensamento. É como se tu ficasse te sabotando, auto-sabotando, né? E às vezes chega até uma hora que a gente tem pena da gente mesmo. Então, questiona teu pensamento. Pergunta se esse pensamento ele é verdade ou se ele só é uma hipótese. E uma das coisas que a gente precisa fazer com o ansioso é ele entrar em contato com a identidade dele. Às vezes a nossa identidade ela tá machucada. A gente acha que a gente não é legal, que a gente não é uma boa pessoa, que tudo deu errado pra nós, que as pessoas nos maltrataram, que pra mim sempre as coisas dão errado, todo mundo faz mal pra mim. E isso vai mexendo na minha identidade. E aí quando eu me vejo essa pessoa com essa identidade distorcida, eu começo a imaginar, já que tudo de errado tá comigo, tá em mim, eu acho que tudo ao meu redor também vai dar errado. Então eu sempre fico projetando as piores situações para minha vida. E isso vai se tornando um ciclo tóxico de negatividade, de pessimismo, de catastrofização. E é muito doloroso viver nesse lugar. Que ninguém quer ficar vivendo imaginando o pior para sua vida o tempo todo. Então a gente precisa questionar esse pensamento. Questionar aquilo que a gente pensa sobre nós mesmos, tá? Boa tarde, Thelminha. Vitória. Tá me acabando, Bruna. Ô, Felipe, então vamos tratar isso? Busca ajuda, porque não é uma realidade. A ansiedade, a catastrofização, a negatividade é uma mentira da tua mente. Só que tu pensa tantas vezes nessa mentira que uma hora ela se torna verdade. E aí, por mais que do lado de cá, eu como terapeuta diga, olha, isso não é verdade. Você tá caindo numa cilada, isso é mentira, tu tá acreditando nas mentiras da tua cabeça. Por mais que eu te diga isso, dentro de ti ela já se tornou uma verdade. Então a gente tem que entrar com estrutura para começar a mexer nessa verdade que se tornou aqui dentro da tua mente. A gente tem que vir com perguntas específicas para começar a mexer na base, nessa base de pensamento que tu já criou, para enfraquecer isso e destruir. Porque o mais triste de um ansioso é ele viver preso numa mentira. E essa mentira priva ele de viver o melhor da vida. Essa mentira priva a pessoa de desfrutar.
de aproveitar a vida, de ser feliz, tá? Então, tem que tratar, porque isso é muito sofrimento. Ó, a Sara. Oi, Sara. Estava de viagem marcada pra praia, já acabei desistindo. A última vez que fui, passei super mal, agora tô achando que vou passar mal de novo. Ô, Sara, por que todas as vezes tem que se repetir a mesma coisa? Porque ontem eu vomitei, tô dando um exemplo. Hoje eu tenho que vomitar de novo? Ontem choveu, hoje tem que chover de novo? Um dia pode ser exatamente igual ao outro? Não. Então a nossa mente, ela vai idealizando que vai acontecer aquela repetição. E aí eu fico com medo daquela repetição. E eu fico presa naquele pensamento. Eu já fico imaginando ele. Quando eu chego no lugar, a minha mente só executa tudo aquilo que eu já alimentei antes. Então, por que não lembrar dessa viagem da praia e começar intencionalmente idealizar que top que vai ser essa viagem, o tanto que eu vou poder descansar, o quanto que vai ser legal com a minha família, como meus filhos iam ficar felizes, como meu marido ia gostar, como minha família, minha mãe, meu pai, sei lá, minha família, como ia ser divertido, quantas memórias afetivas eu ia guardar. E é compreender, naquela vez eu passei mal, eu entendo, eu me senti mal, foi muito difícil. Mas não é a praia que te faz passar mal, é o que você pensa dela. É o que você pensa sobre essa viagem. Então você precisa mudar sua concepção da viagem, da praia, se permitir voltar naquele lugar para tua própria mente ver que as coisas não ficam se repetindo toda vez do mesmo jeito o tempo todo. Que você pode ressignificar aquele lugar. E que ao invés de ter um mal-estar, pode ser maravilhoso. Os dias são diferentes. Só que quando tu desmarca a praia por causa do medo, tu deu força, tu deu comidinha pro teu medo. E aí ele pensou, ela tem medo mesmo, a praia é assustadora, a viagem é verdade, aquele lugar nos faz passar mal. Não. É o que você pensou. O seu comportamento determina sobre o seu pensamento. Escrevam isso aí nos comentários. O seu comportamento determina sobre o seu pensamento. Se tu se comporta validando o teu medo, o medo cresce. Agora, se tu começa a enfrentar o teu medo para mostrar pro teu cérebro que ele não é verdade, ele diminui. Então, o teu comportamento influencia no teu pensamento, tá? Rogério, não esqueço mais a sua frase. Os sintomas físicos são sinais que os pensamentos estão negativos. Exatamente isso, Rogério. Thelminha. Bruna, sentir muita dor de cabeça o dia todo, com medo de ser a pressão... Já determinamos aqui, tá? No início da frase a gente já detectou. A dor de cabeça é da pressão que tu tá colocando na tua própria mente. A tua mente tá cansada de ficar esperando com que a pressão suba. Essa pressão emocional, essa pressão, essa tensão física que você tá depositando pelo medo de uma possibilidade já vai te dar dor de cabeça o dia todo. Tá? Só na primeira frase a gente já detecta muita coisa. Vamos lá. Aí fui no médico hoje, ele mediu minha pressão e eu muito ansiosa. Graças a Deus tá boa, 13%. A médica disse estômago e cabeça, ansiedade. Ó, Thelma, tá vendo? A pressão tava 13%. Gente, é tudo uma expectativa. A ansiedade é uma expectativa do que vai dar errado. Então, eu tô sempre tensa, esperando que tudo vai dar errado. Que eu vou estar sempre com a pressão alta. Por quê? Porque eu devo ser doente. Se eu vou fazer um exame, eu tenho medo de fazer o exame porque eu acho que o resultado vai dar ruim. Porque eu devo ser bichada, porque eu devo estar mal. É uma percepção errada sobre você mesma. E aí, sabe o que é mais louco da ansiedade? Que as pessoas ansiosas são extremamente saudáveis. Mas elas vivem como se fossem doentes.
A mente tá doente, o pensamento tá doente. O corpo físico, vocês ficam esperando a doença no corpo físico, mas ele tá cheio de vida. Ele tá saudável. Mas a cabeça de vocês é que tá adoecida. E se não tratar a cabeça, uma hora ela vai adoecer o corpo de verdade, tá? Suzinha, entendi, Bruno. Obrigada por responder minha pergunta. Eu que agradeço a confiança. Bafônica! Beijo, Rogério, querido. Boa tarde, Aline. Marluce. Gente, eu tô lendo atrasado aqui, então tenham paciências comigo. Isso é algo que estou fazendo, me auto-observando. Perfeito. Ó, por que a ansiedade faz a pessoa sentir tanta coisa? Do nada as coisas vêm. Daí, Lira. Daí nunca é do nada, tá? A gente acha que é do nada. Mas dá uma investigada no teu pensamento pra tu avaliar se não tem uma besteirinha passando por aqui. Se não tem uma minhoquinha. Se não tem um pensamentozinho ruim de que algo ruim vai acontecer. Uma expectativa negativa. Gente, isso acontece. Hoje mesmo minha filha foi fazer uma prova, tá? Da semana de prova, né? As últimas provas, né? Na escola. E antes de sair de casa, eu dei um beijo nela. Eu falei, filha, Deus te abençoe. Que seja uma prova maravilhosa. Daí ela disse, ai mãe, eu já tô com medo da prova de amanhã. Daí eu falei, filha, o dia é hoje. Hoje nós vamos viver as questões de hoje. Hoje a prova é de geografia. Amanhã, quando for a de matemática, nós vamos pensar amanhã na de matemática. Mas hoje tu vai focada na prova de geografia. Vai que tu vai lacrar, tu vai arrasar, porque nós estudamos. Lembra? Eu vou dar o meu melhor, eu vou entregar o meu melhor. Então, veja bem, é uma criança. Mas já tá o quê? Ó, a mente querendo pular lá pra amanhã, na prova de amanhã. Então, eu tenho que fazer o quê? Filha, volta. Claro, que nem sempre a gente teve uma mãe lacração como eu pra dizer isso. Mas a gente tem que treinar nossa mente o quanto antes pra viver o dia de hoje. Porque senão hoje eu começo a sofrer por amanhã. Como assim? Não, peraí, vamos viver agora. Hoje, o dia de hoje, tá? Quem mais? Joyce. Gente, quanta gente. Deixa eu dar oi aqui pra todo mundo. Lani, mas não é fácil, as coisas vêm do nada. Foi o que eu disse, nunca vem do nada, tá? A gente acha que é do nada porque a gente não sabe verificar o que a gente pensa. Quando o meu paciente ele chega no consultório, uma das primeiras coisas que eu pergunto pra ele é: como é que tá aí o conteúdo dos teus pensamentos? Eu não sei. A maioria das pessoas me diz, não sei. Porque a gente tem medo de entrar em contato com o que a gente pensa. Às vezes a gente tem vergonha de contar o que a gente tá pensando. Bruna, mas é porque é muito horrível o que eu tô pensando. Os meus pensamentos, assim, é uma coisa muito viajandosa. Não tem problema. Compartilha essa viajandosidade, porque quando tu trazer ela pra realidade e a gente compartilhar, tu vai ver que ela não é tão grande quanto tu imagina na tua cabeça. Ela tá aí te machucando como se fosse um bicho de 7 cabeças. Então, não é que as coisas vêm do nada, não vêm do nada. Elas vêm da nossa estrutura de pensamento, daquilo que a gente alimenta na nossa mente e de como a gente se comporta. Então, não vem do nada. Quando tu achar, meu Deus, do nada fiquei nervosa, observa, o que aconteceu ao meu redor? Ou o que foi que eu pensei aqui na minha mente que de repente eu tô toda desequilibrada? Gente, eu faço isso comigo até hoje. Quando eu tô às vezes trabalhando e daqui a pouco eu tô nervosa. Tipo, deu uma angústia, deu uma agonia, aí eu paro e me organizo. Aí eu, eita, tô aqui, ó, acelerada, ansiosa, porque eu quero resolver muita coisa ao mesmo tempo. Então eu paro, levanto, dou uma caminhada, tomo uma água. A gente precisa aprender a se checar, a conhecer o que a gente tá vivendo, a identificar os nossos gatilhos. Isso vai trazer bastante alívio. Boa tarde, Silvana.
É verdade, eu e minha amiga passa por tanta coisa, sempre vem do nada, não vem do nada não. Eu sinto muita tontura, mas nem coragem de ir ao médico tenho. Ó como é ruim isso. Porque às vezes uma ida no médico, tu ouve o que o médico vai falar, vai dizer, olha, isso não é nada e tal. Às vezes traz o alívio e a pessoa já melhora. Só que fica protelando. Por quê? Não tem coragem de ir no médico porque já tem medo, achando que o que o médico vai dizer é ruim. E aí eu vou ficar mais nervoso ainda porque eu acho que eu tenho uma doença. Tudo isso é crença limitante, gente. Se vocês não sabem trabalhar ou não sabem como que funciona isso na cabeça de vocês, eu quero que vocês entrem numa live comigo dia 15... Não, dia 15 não, gente. Quinta-feira que vem, dia 12. Dia 12 eu vou fazer uma live completa sobre ansiedade pra vocês. É uma live que se chama Liberte-se da Ansiedade. É a live do Liberte-se, tá? Valdirene. Penso em fazer tanta coisa no dia, acabo não fazendo nada. Eu acredito. Porque às vezes a gente fica tanto tempo aprisionado ali, né, Valdirene, naquele pensamento, que o tempo vai passando e a gente nem vê. A cabeça da gente tá mil. No final do dia, tu tá até cansada. E não fez nada. Só pensou besteira. Deixa eu ver quem mais mandou aqui. Eu não suporto barulho. Às vezes estou no celular, tenho que baixar celular porque fico sentindo coisa estranha. Bruna, o medo da tontura, de ter uma doença, pode causar tontura? Pode, assim, a ansiedade, ela pode causar tontura, tá? Eu tenho, inclusive, uma paciente que tem bastante tontura por conta da ansiedade. A emoção dela, a maneira como o corpo dela informa ela que ela não tá pensando coisas boas é através da tontura. Tem pessoas que o corpo vai encontrar como alergia na pele, psicodermatose. Outras pessoas vão ter angústia. Outras pessoas vão ter enjoo. Outras vão ter dor de barriga. Outras vão ter náusea. Cada corpo manifesta de alguma forma. Pode ser tontura? Pode. Medo de tontura? Só o fato de ter medo da tontura, tu já vai ficar achando que tu tá tonta. Já vai ativar o gatilho. Agora precisa perguntar, por que eu tenho medo de ficar tonta? Claro que é desagradável, mas o que é que isso pode me causar? Desde quando isso começou? O que é que me faz acreditar que essa tontura vai ser algo grave? Então a gente precisa questionar isso. Deixa eu ver. Meus pés. Do nada, meus pés, mãos, nariz e corpo gela. Não é do nada, tá? Lani, do nada, meus pés, mão, nariz e corpo gela. Não é do nada. Agora, deixa eu te dizer. Observa como que tá a tua respiração nesses momentos, tá? Às vezes a gente não tá respirando certo. Às vezes a nossa oxigenação tá baixa. Às vezes a gente tá com pouco gás carbônico dentro do corpo. E isso tudo pode produzir essas sensações físicas que são naturais. Então observa como que tá a tua respiração. E se por acaso gelou, pé, mão, deu sensação de formigamento, eu preciso que você respire para oxigenar teu corpo. Então, puxa o ar profundamente pelo nariz, segura uns 5 segundos, aí solta. Fazendo esse barulho, e o ar que você solta pela boca tem que ser mais longo do que aquele que você puxou pelo nariz, tá? Faz essa respiração sentadinha, pelo menos umas 5 repetições. Vai te ajudar muito. E aí, quando do nada teus pés e tuas mãos gelarem, eu quero que tu pense, no que eu tava pensando? O que aconteceu? Qual foi a sensação que eu tava tendo? O que aconteceu aqui que do nada isso me gelou? Tá? Avalia o conteúdo do teu pensamento.
Dai lira. Tanta coisa que a pessoa sente, tenho medo de cair na rua, isso já é uma crença. Moro agora no primeiro andar, quando tô descendo da escada fico tonta, sistema nervoso, vontade de fazer cocô sempre. Ó, todo o teu sistema nervoso ele tá ativado pelo medo, porque tu acredita que tu sempre vai passar mal. Porque quando tu tá saindo de casa, tu já tá saindo com o teu cérebro preparado para uma possibilidade de tu cair na rua. E aí tu vai ter um piripaque, ninguém vai te ajudar, ou tu não vai conseguir chegar no hospital, ou ninguém vai saber o que que tu tem. Isso são idealizações. E aí só o fato de tu imaginar isso, idealizar, e às vezes tá guardadinho aqui numa caixinha bem quietinha na nossa mente, o teu cérebro ele já tá em alerta. Como assim cair no meio da rua? O nosso cérebro, ele tá constantemente lutando pela nossa sobrevivência. Então, quando ele te manda um sintoma físico, não é porque ele tá te matando, não, minha gata. Ele tá tentando te fazer viver. Porque pra ele, vocês estão num grande perigo. Tu é uma pessoa muito doente e ele precisa te fazer viver de qualquer jeito. Então, são crenças, pensamentos. Você já se vê como essa pessoa que vai passar mal. E ó, o protocolo da agorafobia, 7 semanas para você se livrar da agorafobia, que é o medo de sair, medo de passar mal na rua, medo de ir na igreja, medo de ir no supermercado, medo de ir no shopping, sinto fobia quando eu vou em todos esses lugares, eu vou liberar o protocolo de 7 semanas da agorafobia na quinta-feira junto na live do Liberte-se, tá? Minha cabeça fica tudo batendo, até o corpo. Tudo emocional. Obrigada, Bruna. Eu vou sim pra viagem. Ô, Sara, vai e me conta, tá? E começa a idealizar. Vocês viram o vídeo que eu larguei sobre a noite de Natal? Algumas pessoas me mandaram, Bruna, eu preciso sair no jantar da noite de Natal na casa da minha família e tô morrendo de medo. Tenho medo de ter uma crise de ansiedade na noite do Natal. Eu tenho medo dos meus familiares verem, vão achar que eu sou louca, enfim, e aí tô dando desculpa pra não ir na noite no jantar. Isso é uma idealização de que aquela noite vai ser uma catástrofe. Então, tu já tá toda armada, tu já tá sofrendo antecipadamente por uma imaginação que você criou. E aí diz, Bruna, não é imaginação, porque quando eu chego lá, acontece exatamente como eu pensei. É claro. Tu vai reproduzir tudo aquilo que a tua imaginação já criou, porque o teu corpo já tá todo preparado para essa cena horrorosa. Então isso vai acontecer. Por isso que quando a gente idealiza coisas boas, mesmo que algo saia do nosso controle, a gente tem uma tendência a não se desesperar. Porque não tá naquele auê desesperador do cérebro, tá? Do sistema nervoso ligado, teu parasimpático gritando. Então, olhem o vídeo que eu fiz sobre a agorafobia na noite do jantar. Idealiza o trajeto, idealiza chegando na noite do jantar, idealiza as pessoas, vai criando, vai trabalhando. A gente trabalha com a imaginação na ansiedade. Então, vai usando a imaginação ao teu favor, tá? Ao teu favor. Dani, tinha medo de sair na rua até que um dia enfrentei meu medo. Eu me tremia de medo de passar mal. Mas quando eu voltei para casa, não tive mais medo de sair. Sabe por quê, Dani? Porque quando tu enfrentou teu medo, quando tu se expôs, né, diante desse medo, o teu cérebro percebeu, tu mostrou pro teu cérebro através do teu comportamento de enfrentamento que sair na rua não significa que tu sempre tem que passar mal. Pode acontecer uma exceção, mas não é a regra. A regra é que a gente saia de casa, que a gente volte, que a gente resolva a nossa vida e volte para casa. Essa é a regra. A exceção é talvez um dia não me sentir bem. Mas o problema do ansioso é que ele faz da exceção a regra. Ele acha que toda vez ele vai passar mal. Então, quando ele fica bem, ele pensa, uau, eu não passei mal. Claro, minha filha, esse é o normal. O normal é não passar mal. A exceção é talvez passar mal,
tá? Então veja como as coisas estão invertidas na cabeça do ansioso. Ó, vou nem deixar o lixo na esquina porque tenho medo de morrer no caminho. Olha a distorção cognitiva. Isso aqui aprisiona uma pessoa. O seu comportamento determina o seu pensamento, é isso mesmo. Pressão, todo mundo tem medo da pressão, né, gente? E o mais louco é que o próprio medo é que ativa a pressão. Então, se você não quer ter a pressão alta, sai desse pensamento de que toda hora tu vai ter um piripaque. Sai desse pensamento de que tua pressão vai estar alta o tempo todo. Porque é esse pensamento que vai botando o teu cérebro nesse lugar e vai ativar a tua pressão. Entende como tem uma distorção da verdade? Meu problema tá sendo para sair de casa. Isso é agorafobia, Josiane. Tenho medo de aferir a pressão. Ontem enfrentei e deu 15/9, na hora do medo. Depois comecei a aferir repetidamente e foi passando. Mas o medo grande, e deu 11/7, e deu 12/7, mas enfrentei esse medo. Tá vendo, Dai? Vai fazer com medo? Claro que a pressão vai dar alta. O teu cérebro tá acionando, tá liberando química neural, tá liberando hormônio. Tá liberando ali uma porção extra de cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá liberando adrenalina. Vai aumentar o fluxo sanguíneo, vai aumentar a pressão cardíaca, tu vai bater o coração rápido. É óbvio que a pressão vai subir. Isso é natural. Isso é biológico. É normal. Agora muda aí o fluxo de pensamento, sai desse lugar, estabiliza os batimentos cardíacos e vai medir, aferir a pressão. A realidade. Tá tudo bem. Então o nosso pensamento, gente, ele vai determinar sobre tudo. O nosso pensamento vai determinar saúde. O nosso pensamento muitas vezes vai determinar vida e morte. E eu falo isso porque tem pessoas vivas, porque estão respirando, mas elas estão de fato vivendo uma vida morta. Elas estão sobrevivendo por causa de pensamentos doentes, pensamentos não tratados, mentalidade aprisionada num ciclo de negatividade. À noite, quando vou dormir, eu sinto meu corpo todo. Parece quando vou fechar os olhos, eu tenho medo do coração parar. É como se a minha pressão baixasse, isso é horrível. Não é porque quando tu vai dormir, o corpo precisa relaxar. Tá? Então vai dar essa sensação de que eu estou... A pressão, claro, vai ficar mais baixa, eu tô relaxando. Isso é o normal. O problema é que eu começo a me assustar com o que é normal. Eu crio uma regra como se o normal fosse assustador. Porque eu acho que meu coração vai parar. E se o coração parar? Tu pode fazer algo para o coração deixar de parar? Não. A gente não determina sobre a morte, sobre a vida, sobre a morte. A gente não sabe a hora da nossa morte, a gente não sabe como que funciona, o que que acontece. Só que o ansioso, ele quer ter o controle de tudo. Então, eu não sei se o meu coração vai parar. Não sabe. E aí tu fica ansiosa porque tu quer determinar, inclusive, a hora da tua morte. E isso não é possível. E é muito louco porque o ansioso, ele fica querendo determinar sobre a morte e ele perde o principal, que é a vida. A vida que é o que de fato você tem para manipular, para viver, para aproveitar, para explorar. Essa é a nossa chance de explorar essa vida. A gente tá aqui aprisionado com medo da morte, que é algo que a gente não escolhe, não determina. Se Deus quiser desligar o nosso coração agora, ele desliga. E a gente não vai ter nada pra fazer, por mais medo que você sinta. Só que aí você tá aí, na sua casinha, com medo, porque não tem o controle sobre a morte, mas naquilo que você tem controle, você não domina, que é a vida. Tá deixando de aproveitar, tá deixando de passear, tá deixando de viajar, tá deixando de viver, tá vivendo dias negativos, dolorosos, angustiantes, 24 horas por dia. E não faz nada, não faz nenhum tratamento para cuidar da cabeça.
não faz nada, não procura ajuda, não investe na saúde mental, mas quer um milagre. Tá bom, eu prometo que eu vou ser mais boazinha agora. É que as verdades precisam ser ditas. Algumas, né? Deixa eu ver. Bru, esse batom ficou perfeito em você. Obrigada. Tenho medo de ir no médico e só conseguir ir no cardiologista, pois sinto muita coisa ruim no coração. Então é bom que vá no cardiologista, pra ele avaliar. Que se eu sinto algo ruim, eu preciso de ajuda para aquele algo ruim sair. O médico, ele tá lá para nos ajudar a fazer com que as nossas coisas ruins saiam. É o objetivo. O objetivo é fazer com que você viva bem, viva melhor, que você desfrute da sua vida, né? Então, a gente precisa mudar nosso pensamento em relação a buscar ajuda, pedir ajuda. Quando vou dormir e se apaga a luz, me falta o ar. Tô com medo de morrer dormindo. É isso, Sandra. É medo daquilo que a gente não controla. Não tem como controlar. E se morrer dormindo? Morreu. Não tem o que a gente fazer. Ai, Bruna, mas... Sim. Tem como mudar essa situação? Não, gente. Não tem como mudar. O que tem como mudar é o quê? É eu me organizar conscientemente para uma noite bem dormida, para no outro dia eu acordar, que é o que eu posso fazer, viva. É o que eu posso fazer tendo vida. Acordar no outro dia para trabalhar, para fazer uma atividade física, para me alimentar bem, para me divertir com os meus filhos, cuidar do meu casamento, da minha vida. E isso eu posso me organizar para viver. Agora eu posso me organizar, meu Deus, e se eu morrer durante a noite dormindo? Eu não posso me organizar para isso, porque isso não depende de mim. O que depende de mim é eu fazer um check-up no cardiologista, é eu cuidar da minha saúde, é eu me alimentar, é eu tomar água, é eu ter bons pensamentos, eu cuidar da minha vida com Deus. Isso depende de mim. A morte, não. Quem não assistiu a Tríade do Medo é uma boa opção aqui nessa conversa. A Tríade do Medo é uma boa opção para quem morre desse medo da morte. Porque você não domina sobre ele e não vai dominar. Então você precisa aprender a conviver com aquilo que você não domina. Não sabemos como que morre, a hora que morre, o que sente, como faz, para onde vai. Não sabe. E não vai ter resposta para isso. Daí vai de acordo com a sua fé. Eu acredito que eu vou fechar meus olhinhos e vou abrir lá com Jesus. Então, eu foco nisso. Eu vou cuidar do que Jesus me deu aqui, que é a minha vida, a minha vitalidade, a minha energia. Eu quero viver, eu quero envelhecer bem, então eu tô malhando, tô me exercitando. Eu quero viver a vida, que é o que eu tenho. E eu só tenho essa chance. Então eu quero que essa chance seja lacradora. Eu não quero uma vida meia boca, não. Eu quero uma vida com tudo que eu possa desfrutar. E eu digo isso sempre nas lives. Jesus pagou um alto preço na cruz para que eu tivesse vida em abundância. A Bíblia fala isso. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então eu quero superabundar em saúde, eu quero abundância no trabalho, eu quero abundância nos relacionamentos, eu quero abundância na saúde, eu quero viver tudo isso. Que é o que eu posso de fato manipular. O que eu não posso manipular, a hora que Jesus vai vir me buscar. Isso eu preciso deixar para ele. Então a gente precisa organizar a nossa mente para abrir mão daquilo que não condiz com a nossa realidade. Eu sei que não é fácil. Mas é algo que intencionalmente a gente precisa trabalhar na cabeça, certo? Tríade do Medo, depois vocês entrem lá na minha bio. Embaixo da minha fotinho tem um link lá. E lá tem alguns programas, alguns cursos. E se vocês tiverem interesse, a Tríade do Medo fala sobre o medo da morte, o medo das doenças e o medo dos sintomas físicos. E eu trago atividades para como vocês podem começar a enfrentar esses bichinhos aí na cabeça, tá? Meu filho tem 10 anos e fica muito ansioso no período de provas. A minha filha também, viu?
E ele não consegue relaxar. Muitos pensamentos negativos e diz que fica tonto. E fica só pensando que vai ter tonturas, tá vendo? Ó, Drica, e já precisa começar a trabalhar com ele isso desde agora, pra ele não começar a ter medo das coisas, medo da tontura, ou medo das provas, e ele começar a se ver como uma criança frágil, sensível ou doente. Tá? Isso precisa fortalecer nele. A minha filha também tem medo. Então ela diz, mãe, na hora que eu recebo o caderno de respostas, ela tá fazendo aqueles simulado, tem que só marcar a resposta, pintar o quadradinho A, pintar se a resposta for a letra B. E ela fala, aí ela me disse assim ontem, mãe, quando a prof me entrega o cartão de resposta, eu me tremo inteirinha, eu começo a me tremer. De nervosa, eu me tremo inteira, mãe. Aí eu disse pra ela assim, ô Maitê, tu tá se tremendo porque tu tá preocupada, nervosa em marcar a resposta errada. Mas deixa eu te dizer, filha, tu pode respirar bem devagarinho pelo nariz e fechar os olhos nessa hora e pensar assim, ó, eu não preciso ter pressa. Eu posso fazer isso devagar. Eu não preciso ficar angustiada, porque agora eu vou marcar bem certinho. Pega uma régua, filha. E eu fui dando estratégias para ela sair desse lugar. E trouxe a naturalidade. Eu falei, ô filha, tu sabia que eu também me tremia quando eu fazia a prova? Porque aí ela vê, eu não sou uma pessoa frágil. A minha mãe, que é meu ideal, também sentia isso. Então, eu disse, eu também sentia isso. Eu ficava nervosa, eu ficava com a boca seca. Então, o que eu tenho que fazer nessa hora, filha? Respirar. Você estudou. Lembra que você tá com capacidade para fazer essa prova. Agora, vamos na parte final. Tu não precisa ficar preocupada. Vai devagarinho, bota uma régua, faz um pontinho de cada vez. Ela falou, mãe, obrigada, eu vou fazer isso. E pronto, e vai. Porque senão os monstros na cabeça vão crescendo e eles podem se tornar um adulto doente que nem a gente. Deus que me defenda. Mas a nossa geração não teve esse cuidado de uma explicação, de um filha, respira, se acalma, organiza a mente, você é capaz, né? Liberando palavras e bênçãos. Então a gente precisa fazer esse caminho com os nossos filhos, tá? Eu tô com tontura há mais de um mês. Achei que poderia ser da Covid. Aí comecei a ter dores do ouvido e tontura. Gastei muito com medicação, fiz lavagem nos ouvidos, tomei muita medicação e ainda tonta. O médico recomendou a terapia. Acha que é tontura emocional. Já fez toda a avaliação, foi no otorrino, avaliou, os cristais do ouvido estão ok, não é labirintite, fez lá, organizou todo o ouvido. Bora para nossas emoções. O que é que está acontecendo? Quais são os medos? O que você está vivendo agora? Qual é o pensamento que fica vindo repetidamente na tua cabeça? A gente precisa avaliar. O corpo só fala aquilo que a nossa boca não diz. O corpo fala aquilo que a sua boca não diz. Então, às vezes eu tô angustiada, tô calada, não falo pra ninguém, tô sofrendo sozinha, tô passando por uma situação difícil e ninguém sabe. Então, o corpo diz, eu preciso colocar isso pra fora. E aí ele vai colocar através de algum sintoma físico. Não consegui ir ao médico pelo medo de ir lá pedir para ferir minha pressão. Eu entendo, mas tem que tratar. Deixa eu ver se eu acho mais uma, gente. E eu já vou ter que desligar porque eu tenho paciente. Sandra, doutora, não estou aguentando mais tanto medo de morrer. Se eu entrar no Instagram e ver uma nota de pesar, acaba comigo. É um gatilho horrível. Minha mãe morreu muito nova. E eu acho que vai ser assim comigo. Perfeito, Sandra. Tu já encontrou aqui a tua crença limitante. Você acredita que você é uma réplica da sua mãe. A minha mãe morreu nova, então eu vou morrer nova. Minha mãe teve isso, então provavelmente eu sou a próxima. Né? E aí você precisa passar por um processo de tratamento emocional, de que a sua mãe era uma pessoa e você é outra. A sua mãe tinha um corpo, você tem outro. A história da sua mãe foi uma, a sua não significa que vai ser a mesma. Certo?
Quando uma pessoa morre, foi aquela pessoa que morreu. Não significa que eu sou a próxima. Porque isso não nos compete. Isso não está sobre o nosso poder. E, gente, é tão bom quando a gente consegue chegar nesse lugar de, tipo, a vida do outro é a do outro, a minha é minha. O que acontece no outro é no outro. A minha vida é minha, o meu corpo é meu corpo. As minhas emoções são diferentes da do outro. As células do meu corpo são diferentes da do outro. Então, isso é bom demais. A tríade do medo vai ajudar muito vocês, tá, gente? Tenho passado também por isso. Morreu alguém, já sinto mal. Sinto meu corpo morrendo como se eu estivesse apagando. Isso é psicossomatização. Quando acontece no outro e eu somatizo para minha realidade. O outro sente uma dor aqui, daqui a pouco parece que tá doendo em mim também. Alguém tá com dor de cabeça, daqui a 5 minutos a minha cabeça tá doendo também. Isso é psicossomatização. Eu somo pro meu corpo o que tá acontecendo na vida do outro. Isso tem que tratar, tem que tratar, tem que tratar. Olha, não percam a live do Liberte-se da Ansiedade. Vai ser quinta-feira. Eu até tinha que ver aqui, porque vai ter até um grupinho no WhatsApp pra gente conversar. Vai ser quinta-feira, dia 12 de dezembro, quinta-feira, tá? De noite. Eu vou fazer uma live muito legal do Liberte-se e eu vou abrir vaga para quem quiser entrar no meu programa Liberte-se da Ansiedade no maior desconto da minha vida, que eu nunca fiz, tá? Vai ser uma super, super, super maravilha para vocês. Lá vai ter a liberação do Liberte-se para quem quiser entrar na nova turma. Vai ter a liberação do protocolo de 7 semanas da agorafobia, o fora do casulo, para quem quiser também, tá? Então, gente, se vocês precisam de ajuda em relação à ansiedade, a medo, a agorafobia... Oi, Heloíse! Vocês não percam a live, tá? Vai ser dia 12, quinta-feira. Eu acho que eu vou fazer no período da noite, tá? Vou fazer acho que de manhã e de noite. Boa tarde, só queria perder o medo de sair para lugares longe. Eu acho que vou passar mal e não vou conseguir chegar até um atendimento. Me ajuda? Olha, isso é o que a gente falou aqui desde o início, né? É uma crença. Eu acho que eu vou passar mal, não vou ter socorro, ninguém vai saber me acudir, eu vou morrer e por lá eu vou ficar. Né? São crenças limitantes. Isso são armadilhas de pensamento que nos impedem de viver. Né? Como se longe de casa tudo de ruim pudesse acontecer. Mas se eu estiver em casa, eu vou estar imunizada. Eu vou ser atendida, eu vou ser socorrida. Todo mundo vai saber exatamente o que fazer para fazer com que eu viva. Né? Então isso são crenças, são pensamentos limitantes que nos privam de viver a vida. De fazer uma viagem longe, por exemplo. Né? Que é muito legal. O Liberte-se vai ajudar vocês com isso, tá? Me preocupa perder o meu filho. Fico o tempo todo tentando controlar onde ele vai sair de carro. Fico desesperada. É porque a negatividade, né, Sandra? É a catastrofização. Sempre achando que o pior vai acontecer. Que vai acontecer algo de ruim com ele. Que ele vai sofrer um acidente, que vai acontecer algo ruim, essa negatividade, essa catastrofização. Então, uma coisa que tu pode fazer é falar com você mesma, né? Que você não tem o controle quando o seu filho tá fora de casa, ele já tem instrução e você pode orar pela vida dele, declarar bênçãos sobre ele, mas saber que você não tem o domínio sobre tudo, sobre todas as coisas, você não pode controlar o incontrolável. Então, é trabalhar esse teu desapego, né? E às vezes isso é até um tipo de idolatria, viu? Tem que cuidar. Certo, gente? Tiramos muitas dúvidas, né? Foi tão legal.
Ó, eu vou entrar durante essa semana, eu vou entrar várias vezes pra gente tirar mais dúvidas, pra gente falar sobre ansiedade. Vou trazer aqui temas sobre agorafobia, que é o medo de sair, que vocês relataram muito aqui. Vou trazer questões sobre o medo da morte. Vou trazer aqui questões sobre o medo da morte, sobre o medo de doenças. Vamos falar mais sobre o medo de aferir pressão. Ah, meu Deus, como aferir pressão é desesperador para vocês, né? E eu vou tirando dúvidas, mas eu quero vocês no dia 12 para a abertura da nova turma do Liberte. Eu sei que aqui eu tenho muitas alunas em potencial, tá? Para serem alunas do Liberte e se libertar de vez dessa ansiedade. Aprender a encontrar suas próprias questões e fragilizar, sabe? As mentiras que a cabecinha de vocês está criando. Ó, Cássia, tenho ansiedade e já tomo 2 tipos de medicação, mas quando eu tô em crise não adianta de nada. E eu super te entendo, Cássia, porque quando você tá em crise, é a sua mente que tá assustada. É o seu pensamento que tá lá dizendo tudo de ruim que pode acontecer. Você tá com medo do que tá pensando. E o remédio não vai mudar teu pensamento. O remédio não vai. Às vezes tu tá assustada com o que o teu corpo tá te manifestando. E o remédio, ele não vai mudar teu pensamento. A única coisa que vai mudar teu pensamento é você pensar sobre ele. E é o que eu quero ensinar vocês dentro do Liberte-se da Ansiedade, tá? Então, dia 12, quinta-feira, já coloquem aí na agenda de vocês. Quinta-feira, 12 de dezembro, live com a Bruna, para eu não perder a oportunidade de pelo menos encerrar o ano de 2024 fazendo algo pela minha cabeça. Porque eu bem me lembro que lá em janeiro me mandaram muitas mensagens. Esse ano eu vou cuidar de mim. Esse ano eu vou tratar das minhas emoções. E agora é dezembro e eu te pergunto, você fez o que, amada? O que foi que você fez para cuidar da sua cabecinha? Então, eu ainda vou dar, nos 45 do segundo tempo, eu vou dar uma oportunidade de vocês entrarem pro Liberte-se da Ansiedade no menor preço que eu já lancei ele, tá? Vai ser uma super Black December, uma Black December para abençoar vocês, tá certo? O protocolo de 7 semanas já tá pronto! E eu vou disponibilizar ele junto nessa leva, nessa nova turma do Liberte-se da Ansiedade, tá bom? Gente, eu tenho paciente, eu vou atender minha paciente agora. Deus abençoe a vida de vocês. Livre vocês de toda ansiedade, de todo mal. Sejam intencionais com os bons pensamentos, com o pensamento positivo, tá? Que isso vai ajudar vocês. Vamos fazer uma coisa? Façam um print aí e me marquem no Instagram e coloquem, olha, live bafônica sobre ansiedade. Não percam as próximas lives. Coloquem lá que eu vou compartilhar os stories de vocês, tá? Coloquem lá. Hoje teve live com a bafônica, com a lacradora, psicóloga lacradora. E essa semana vai ter live todos os dias. Então, compartilhem com quem tá precisando de uma ajuda, alguém que tá preso num cativeiro aí de medo, de desespero, não sabe mais o que fazer. Porque, gente, eu amo fazer isso, então me deem essa oportunidade. Só de vocês compartilharem com alguém já é vida, tá? Já é uma possibilidade de ajudar alguém a sair de uma mentira aí da cabeça, tá bom? I love you so much. Um beijo grande no coração de vocês. Qualquer dúvida, me gritem que eu tô aqui para ajudar. Deus abençoe. Fui!